Eu vou chamar o nosso próximo palestrante, que é o Conrado Adolfo. Conrado Adolfo estudou engenharia aeronáutica, química, física, formado em marketing, com especialização em economia, MBA em estratégia empresarial, autor do livro Google Marketing, um dos livros de marketing mais vendidos do país, professor de pós-graduação da SPM de São Paulo e consultor internacional na área de marketing digital e estratégias de negócios em ambiente online. Bom, pessoal, o Conrado Adolfo, eu sei que muitas de vocês o conhecem, porque a hora que ele chegou já foi abordado aí por por várias pessoas. O Conrado é hoje, na minha opinião, e certamente de muitas outras pessoas, o maior especialista em marketing de internet hoje no Brasil. Tá? Ele tem milhares aí de fãs, de fãs não é bem a palavra, de empreendedores que realmente seguem as estratégias que ele coloca e os seus cursos. Então, eu aconselho vocês, já que 80% de vocês colocaram que marketing e vendas é importante e vocês queriam ver isso aqui, essa palestra vocês precisam escutar com atenção, tá bom? Então, com vocês, Conrado Adolfo. O som. Gente, eu sou palestrante há bastante tempo, eu não dou tantas palestras assim, eu sou mais empresário, mas eu posso falar que eu nunca, na minha vida, em todas as minhas palestras, dei uma palestra para uma audiência tão bonita. É verdade. Primeira coisa, vocês gostaram, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu não sou uma pessoa organizada, para começar. Minha vida é uma bagunça, minha casa é uma bagunça. E quando eu falei que eu ia vir dar... Está começando a dar cartão aqui. Para começar... Oi, que ouvindo? Tá. Eu estava falando que eu não sou uma pessoa organizada. Assim, não sou. E quando o Zé Luiz me convidou, ele falou o seguinte: cara, mas será que eu vou conseguir dar palestra? Eu, uma pessoa completamente desorganizada, para pessoas que cuidam de organização das vidas das pessoas. E ele falou, cara, não só você vai conseguir dar palestra, como você vai ensinar e você vai aprender muito também. Em alguns bate-papos ali eu já aprendi pra caramba já aprendi um monte, eu agradeço por isso. Agora, qual é a minha especialidade? Minha especialidade é vendas. Minha especialidade é marketing. É fazer com que vocês consigam levar a mensagem de vocês às pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E quando eu falo vendas, muita gente tem uma resistência com relação a vendas. E já fala o seguinte, não, mas eu não gosto de vender. Vender é uma coisa agressiva, né? Sabe por quê? Porque a gente tem na nossa mente a imagem daquele vendedor que praticamente colocava o pé na porta para você não fechar a porta e ficava tentando te vender alguma coisa que você não queria, que você não precisava. Então você tem essa imagem rançosa de vendas. Mas vendas não é nada disso. Eu posso falar o seguinte, a melhor maneira de você vender é você não vender. E parece um paradoxo, né? A melhor maneira de você vender é você não vender. Para vender, você precisa basicamente de 3 coisas. Você precisa de... Não vamos complicar, porque algumas pessoas fazem cursos, algumas pessoas leem livros, e os livros e os cursos, eles tendem a complicar um pouco mais, porque eles querem ensinar tudo para todos os níveis de pessoas. Então, não vamos complicar. Vamos fazer uma coisa simples. Basicamente, para você conseguir clientes, para você vender, você precisa de 3 coisas. A primeira é tráfego. Você precisa de gente escutando você, vendo o que você tem a oferecer. A segunda coisa é relacionamento. E a terceira coisa é conversão. Acabou. Você só precisa disso. Você precisa que as pessoas escutem aquilo que você tem a dizer. Você precisa se relacionar com essas pessoas para elas confiarem em você. E você precisa, no final, da conversão. Só que a conversão, que é a venda, tecnicamente falando, ela não acontece na última etapa. Ela acontece desde a primeira etapa.
Desde a primeira, a venda é feita desde o momento que alguém escuta falar o seu nome. Desde que alguém escuta o primeiro minuto de um vídeo que você grave. Então, ali começa a venda, porque venda significa credibilidade. Se você gera credibilidade no outro, o outro compra de você, mesmo que ele não saiba direito o que ele está comprando. Mas ele sabe que ele precisa e você sabe que ele precisa. Mas antes da credibilidade, não acontece absolutamente nada. Se eu ofereço algo para alguém e eu não tenho credibilidade, essa pessoa não vai me escutar. Nós temos vozes interiores. Sabe aquelas vozes? Nossa, mas o que ele está falando? Está falando de credibilidade. Nossa, será que eu paguei a conta lá do... Não, acho que eu não paguei. Ah, meu Deus, eu tenho que prestar atenção na palestra. Peraí, calma, deixa eu prestar atenção. Nossa, olha o cabelo dela, está tão bonito, né? Nossa, o que ela fez. São as vozes. São as vozes. Elas não param de falar, elas ficam o tempo todo falando. E a credibilidade, ela é minada por essas vozes. Quando você chega na frente de alguém, a primeira coisa que a pessoa começa é olhar para você, fingir que está prestando atenção, ela franze até a testa assim, faz assim, mas as vozes estão lá. Nossa, o que essa mulher está falando? Organização, a minha vida já é organizada. Não, na verdade, ela não é tão organizada assim. Ah, minha mulher reclamou ontem que eu não sou tão organizado. Ah, não, deixa eu voltar porque ela está falando. O que ela está falando mesmo? Nossa, perdi o que ela está falando. Não, eu não vou falar nada. São as vozes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vencer as vozes, você tem que gerar uma imagem de credibilidade, você tem que repetir aquilo que você faz milhares de vezes, para que as pessoas entendam. Então, a primeira coisa para você gerar credibilidade é uma palavra chamada consistência. Você tem que ser consistente. Qual é o teu posicionamento? O que você fala? Você não vende um serviço para organizar, seja a casa, seja o casamento, você não vende isso. Você não vende isso. Você nunca vendeu isso. Assim como eu não vendo palestras, assim como eu não vendo cursos. Eu tive várias empresas e hoje eu tenho uma empresa de cursos online. Eu não vendo curso online. O que você vende é tempo, qualidade de vida, melhora, produtividade, efetividade. É isso que você vende. Então, se a pessoa compra de você, você vende sobre um nome de personal organizer. Mas isso é só o nome. Alguém que compra uma bicicleta, na verdade, não está comprando uma bicicleta. Alguém que compra uma bicicleta está comprando o ciclismo. Está comprando sair com a bicicleta e passar em frente ao vizinho. Fala, não, vou andar de bicicleta. Estou de luva, né, capacete, já todo paramentado. Não, agora estou fazendo um esporte e depois eu volto, suado, cansado, voltando da batalha. Né? É isso que o cara compra. Ele não compra bicicleta. Eu comprei uma bicicleta uma vez. Eu comprei uma bicicleta, na verdade eu comprei tudo isso, comprei qualidade de vida, comprei eu esportista, né? Eu malhado, eu bem de vida, assim, eu com aquela aura de atleta. E hoje eu tenho um monte de arame, borracha encostado na área lá da minha casa, porque eu não ando de bicicleta. Então, quando você vai vender alguma coisa, você não tem que vender personal organizer. Você tem que vender aquilo que a pessoa precisa. E ela não precisa de uma personal organizer. Ela precisa de organização na vida dela, ela precisa de produtividade, ela precisa ter mais tempo livre para a família. É isso que ela precisa. Então, olha só que interessante. Existem 5 níveis de conscientização daquilo que você vende. 5 níveis. Então, vamos lá. O primeiro nível é o nível da inconsciência do problema. A pessoa tem um problema e ela não tem a mínima ideia que ela tem um problema. Então, por exemplo, digamos que eu tenho 41 anos, eu entro no Facebook e eu vejo um anúncio. Homens acima de 40, você já verificou o seu colesterol? Você está em idade de risco. Palavra risco? Não, como assim? Espera aí, deixa eu ver esse negócio. Eu clico no anúncio. Quer dizer, ele pode estar vendendo qualquer coisa. Pode estar vendendo um livro para controlar colesterol, uma consulta de medicina, de um médico, ele pode vender o alimento, ele pode vender, pode ser um varejão de hortaliça, qualquer coisa. Mas ele me atraiu a partir de algo que eu nem sabia que eu tinha em termos de problema. Eu nem sabia que eu tinha, mas aí eu clico. E aí quando eu clico, eu vou para um lugar que vai me mostrar, que vai me falar sobre o problema, que é o segundo nível de consciência. A consciência do problema. Então,
eu não sabia que eu tinha um problema. Agora eu descobri que eu tenho. Eu ganhei um problema. Só que aí eu vou pesquisar mais sobre esse problema. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou clicar naquele anúncio, por exemplo, naquele post, naquele vídeo do YouTube, qualquer coisa. Lembra? A parte do tráfego, a primeira parte. E eu vou para um artigo de um blog, eu vou para um post no Facebook, eu vou para um post na fanpage, no perfil, para um vídeo no YouTube. E esse post é conteúdo. Esse conteúdo vai falar do problema, por que o seu colesterol pode estar alto acima dos 40 anos. Porque você não está se exercitando, porque você está sedentário, porque você se estressa, porque agora você provavelmente já tem um nível de liderança, isso estressa muito, e a alimentação é ruim, e por aí vai. E eu vou... nossa, é verdade. Nossa, exatamente. A minha vida é exatamente isso. E você conta uma história sobre a vida daquela pessoa, que é a história dela. Mas não é a história só dela, é a história de todo mundo. Porque homens acima de 40 têm esse comportamento. E a partir disso, você sensibilizou a pessoa para o problema. Sensibilizou ela para o problema. E aí o que vai acontecer depois? Você vai falar o seguinte, mas existe uma solução. Solução é o terceiro nível de conscientização do teu produto, do teu serviço. Então, o primeiro é inconsciência, nem sabia que isso existia, nem sabe, inclusive vocês sofrem muito desse problema, a pessoa não sabe que existe esse serviço, ela não sabe. E quando você vai explicar, ela não entende. E quando você entende, ela não aceita. Não é? E quando ela aceita, ela acha caro, e por aí vai. Porque você está vendendo a coisa errada. Você não tem que vender o serviço de personal organizer. Você tem que fazer ele passar pelos 5 níveis de consciência. Então, inconsciente. Aí você fala, você tem tempo para os seus filhos? Não. Qual foi a última vez que você participou de um campeonato de futebol do seu filho? Qual foi a última vez que você conseguiu chegar antes das 6 em casa? E quando você chegou em casa, o que você teve que fazer? Você ficou perdendo o seu tempo tão precioso, que é o tempo que você dedicaria à sua família para lavar roupa, sei lá. Ou sabe por que você não tem uma lavanderia? Por que você não... Então, ela começa a descobrir que ela tem problemas. E a partir daí, que ela tem um problema, você fala, mas existe uma solução. Só que a solução você não vai colocar ali naquele post de Facebook. Você não vai colocar. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer assim. Eu tenho um e-book que eu estou distribuindo gratuitamente. Um e-book, um artigo. Todo mundo aqui conseguiria falar sobre organização, falar num gravador durante 30 minutos. E se você gravasse isso e depois você transcrevesse isso, você conseguiria ter um e-book de umas 40 páginas. Tranquilo, não é? Você vai transcrever no Word. Vamos simplificar. No Word. Você vai escrever, você vai transformar em PDF, e aí você vai fazer o seguinte. Quando aquelas pessoas baterem lá naquele post, elas vão ler aquele post. Eu nem estou falando de blog, site, não. Você vai usar 2 coisas, 3, vai. Você vai usar Facebook. Todo mundo aqui tem Facebook? Todo mundo aqui sabe gravar um vídeo no celular? Todo mundo aqui, talvez não tenha ainda, mas é fácil. Pegar o aplicativo do YouTube do celular e subir o vídeo direto para o YouTube. Isso é tranquilo, para quem não sabe eu falo, é fácil. Então você vai usar e-mail, Facebook e YouTube. Acabou. Só isso que você vai usar. E você vai usar uma ferramenta que eu vou falar depois que chama Lead Lovers. E por quê? Porque você vai fazer o seguinte, você vai falar naquele post que você sensibilizou a pessoa para a solução, mas não falou qual é a solução, você fala o quê, mas você não fala como. Você sempre mostra, mas não mostra. É como brincar com um gato. Você mostra, mas você esconde. Aí quando ele fica curioso, você mostra uma outra parte, mas você puxa. E você fica brincando. Por quê? Porque as pessoas são curiosas. Vocês sabiam qual é o percentual de pessoas curiosas numa sala como essa? Tipo 100%, né? As pessoas são curiosas. Então, quando você fala que tem alguma coisa, mas você não fala o que é, as pessoas querem saber. E, mais ainda, se você colocar alguma escassez. Por exemplo, eu tenho um livro que eu estou escrevendo, estou começando a escrever, hoje ele tem 40 páginas, ele já está completinho,
E eu queria que, se você tiver interesse, é um livro sobre organização, é um livro sobre organização de casamento, é um livro sobre organização de funeral, é um livro sobre organização de mudança, X. E aí você vai falar o seguinte, e eu gostaria que esse livro, quem quiser esse livro, avaliasse esse livro. Porque eu coloquei ali tudo que eu sei. Eu sou um profissional disso, eu coloquei tudo que eu sei, um post no Facebook. E para os primeiros e-mails aqui, você pode colocar o e-mail aqui no comentário, eu vou mandar para você esse livro. O preço que eu cobro é você ler o livro e falar para mim o que você achou, se você gostou, se você não gostou, porque isso é importante, porque eu vou lançar esse livro. É um e-book que eu estou escrevendo, é um livro que eu estou escrevendo. Então, quando você não tem um livro que você fala, pessoal, pelo amor de Deus, pegue o meu livro e leia, porque... Não, é a venda pela não venda. Você vai falar o seguinte, olha, esse livro aqui é um livro que eu estou escrevendo, por favor, não espalha, tem um gatilho mental aí que é o gatilho do não espalha. Quando eu falo para alguém, falo, olha, eu vou te contar um segredo, mas por favor, não conta para ninguém, não conta. Então, você vai usar o gatilho mental do não espalha. E aí as pessoas vão colocar os e-mails delas nos comentários do post. E pode ter um monte. Tem uma amiga minha que ela, eu esqueci a área dela, mas ela conseguiu 1.420 e-mails em 24 horas das pessoas interessadas naquele assunto cujo e-book ela escreveu. Ok? 1.400 e-mails. 1.400 pessoas interessadas em, por exemplo, organizar o casamento delas. Então, aí você pode falar o seguinte, Conrado, peraí, como que eu vou copiar na mão 1.429 e-mails e vou mandar um e-mail para cada um para mandar o livro? Aí eu não trabalho mais, aí eu fico só mandando e-mail. Você vai pegar uma máquina, chama Lead Lovers, tá? É uma ferramenta. Você vai pegar o link daquele post, é só você clicar em cima da data que aparece o link. A data que você postou, né? Você pega o link e coloca lá no Lead Lovers. Sabe o que ele faz? Ele escaneia todos os comentários, pega todos aqueles e-mails, coloca num banco de dados aqueles e-mails, já envia o e-book para aquelas pessoas e automaticamente já envia os outros e-mails que você quer, que você já escreveu, e automaticamente ele vai enviando. E ele fica escaneando aquele negócio sempre. Sempre que aparece um e-mail novo, ele já envia o e-book, ele já envia os e-mails que você vai escrever depois. Simples, simples. Então, com isso aí, agora você tem um e-book. Cara, você, através desse e-book, sabe o que você tem na realidade? Você tem uma apresentação de vendas. Tudo aquilo que você fala para o seu cliente ou possível cliente, para você apresentar o que você faz, você já tem esse discurso decorado. Você faz isso várias vezes. Só que você faz 1, 2, 3, 4, no final acabou o dia. Aí no dia seguinte, 5. Imagine em 24 horas você falar isso para 1.400 pessoas ao mesmo tempo. Imagina, é o discurso de vendas. Não é mais nada. É o discurso de vendas. Então, você vai escrever o que é. Você vai dar dicas, lógico, né? Você tem que dar dicas para a pessoa, porque ela está baixando esse book. Só que você vai falar sobre o que é o serviço de personal organizer. Parece um nome difícil, mas na verdade é uma coisa muito simples. É alguém que ajuda você a ganhar tempo para aquilo que realmente importa. A sua família, as pessoas. Você não tem que ficar organizando a sua agenda quando você vai no banco, quando você vai mudar, como é que você vai mudar os móveis. Você não tem que organizar isso. Você tem que dedicar tempo para a sua família. Quanto vale 1 hora com seu filho? Vale R$100? Você está lá, você chegou do trabalho e eu falo o seguinte, olha, eu vou te pagar R$100 para você ficar no quarto trancado enquanto seu filho fica chamando por você. Nossa, covardia, né? Covardia, foi covardia. Mas será que isso vale mais ou menos do que R$100? R$100 não é nada. R$200 não é nada. R$500 não é nada para aquele executivo que trabalha o dia inteiro e não consegue ver a família, que já tem um passivo emocional com a família inteira, a esposa já cobra dele. Não é nada. Então, quando você fala o serviço de personal organizer, por exemplo, vou chutar um número, a hora é R$100, está caro, porque ele não sabe o que é. Mas e você ficar 1 hora com seu filho? Vale muito mais do que isso. Você não tem que vender o serviço. Você tem que vender aquilo que a pessoa quer. Ela quer ficar com o filho. Ela não quer o serviço personal organizer. Só que agora você tem um livro, um e-book, que você transcreveu, que é a mesma apresentação que você faz para os clientes, e a partir daí tem 1.000 pessoas
com uma comunicação de vendas. Venda. E você, obviamente, vai chegar no final, você vai falar o quê? Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse serviço, tem um vídeo meu no YouTube que fala exatamente o que eu faço. Você não vai vender ainda, calma. Inconsciência do problema. Aí você despertou a pessoa para o problema. Você agora tem consciência, a pessoa tem consciência do problema. Antes ela nem sabia que ela tinha um problema. Só que depois disso, ela começou a buscar por solução. Aí você aumentou a consciência dela da solução, que é a organização e um serviço de uma personal organizer. Só que depois disso, a pessoa pergunta, não, eu quero saber mais sobre isso sim, que legal, deixa eu entender isso. Aí você envia ela para um vídeo no YouTube, que agora é a consciência do produto ou do serviço, que é o quarto nível. Ali no vídeo, você vai fazer a venda do seu serviço, porque você já esquentou essa lista. Ela não chegou lá sem nem saber que tinha um problema. Ela chegou lá sabendo que tinha um problema, sabendo qual era o problema, sabendo da solução, e agora ela quer alguém que dê a solução para ela. Porque ela não sabe, ela não tem o serviço, ela não estudou para isso. Alguém que dê a solução. Cara, a solução está aqui, é assim, funciona assim. Aí sim, você vai gravar um vídeo, você vai colocar no YouTube e você vai fazer, aí sim você vai fazer a sua venda. Como funciona o serviço. E aí você vai fazer o que a gente chama de vídeo de vendas. Um vídeo de vendas. Você vai falar quem é você, a sua jornada, como que você chegou lá, por que isso é importante, como que você descobriu isso. Vai fazer um vídeo, um vídeo no YouTube. Você vai escrever o vídeo, aliás, e vai ler. Você vai ler. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, você vai colocar o seu celular gravando, bota no modo avião, por favor. Já aconteceu isso comigo já. E aí você vai colocar um notebook embaixo do celular, então coloca o celular no próprio notebook. E sabe o que você vai fazer? Você vai colocar ali um arquivo de Word com o texto que você escreveu, para você não esquecer nada. Você vai pegar um passador de slides, e passa slide, PowerPoint. O que você vai fazer é ler e passar o slide. Ler e passar o slide. O texto ele vai passando. Isso você vai ler. Olá, tudo bom? Eu sou a Roseli e hoje o que eu tenho para te falar é sobre o serviço. Você está lendo o serviço de personal organizer. Você pode não entender o que é isso. Gesticula para parecer natural. Você está lendo. Não interessa, o William Bonner também está lendo. Nem por isso as pessoas, ele está lendo. Não simplificar. E a partir daí o que você vai fazer? Você vai ter pessoas entrando em contato com você e aí você vai vender. Venda é relacionamento. Tráfego, relacionamento e uma oferta. Todo mundo entendeu isso que eu falei? É difícil? Não? Você pode falar, Conrado, mas ferramenta, como é que eu faço e tal? Como é que eu gero tráfego? Então agora vamos para a primeira parte, tráfego. Sabe como é que você gera tráfego? Primeiro, você tem que entender qual é a tua persona. Tem que entender qual é a tua persona. Por exemplo, em 96, eu larguei a faculdade, terceiro ano, abandonei a faculdade para montar um negócio. Aí eu montei um cursinho pré-vestibular. Durou 3 anos e meio. Eu vou falar um negócio para vocês. Existem 2 tipos de fracasso. Na verdade, existem 2 grandes tipos divididos em categorias. Mas os 2 grandes tipos de fracasso são o fracasso espetacular, tá? Tem um outro que é mais legal, e o fracasso apoteótico. Esse é muito mais divertido. E funciona assim, o fracasso espetacular é quando a sua empresa, você monta a empresa, aquele suor, e ela vai para o vinagre. Assim, ela vira pó. O fracasso apoteótico é muito mais divertido. É que quando a empresa quebra, ela afunda, parecendo o Titanic. Ela arrasta tudo que está em volta, inclusive você, a sua casa, seu carro, tudo. Vai tudo por água abaixo. No meu caso, eu tive o fracasso apoteótico. Okay? Só para deixar claro, eu não gosto de fazer nada pela metade, eu sou intenso, meu fracasso foi apoteótico, 5 anos pagando dívida e por aí vai. Pois é, mas por que eu estou falando isso? Por que eu fracassei? Porque eu não sabia quem era a minha persona. Eu não sabia quem era o meu aluno. No cursinho para vestibular. Eu achava que meu aluno era eu achava que meu aluno era classe A+, só que o aluno classe A+, no bairro que eu estava, ele já tinha um cursinho que atendia ele,
que era o Integral, tá? Que é um cursinho, eu moro em Campinas, né? Que é o cursinho que fica lá em Campinas. E eu tinha um cursinho que tentava atingir esse aluno, que brigava com um curso que já tinha 20 anos de mercado, e eu não sabia que o meu aluno, na verdade, era o A linha, é o A beta, né? É aquele cara que queria ser classe A, mas na verdade ele não era, achava que era, não podia pagar o integral, mas podia pagar o QI vestibular, que era o meu cursinho. Eu tinha que vender para esse cara. Eu não tinha que vender para o classe A, porque o classe A já estava atendido já. Tinha um didático, um outro cursinho lá. Eu errei a minha persona. E eu ficava tentando vender para a pessoa errada. Vender para a pessoa errada é a pior coisa que tem. Você não tem que vender nada. As pessoas é que têm que te procurar. Sabe aquela história do quem não me quer não me merece? Vocês sabem, né? Pois é. Então, vamos voltar aqui, ó. Estou falando de venda, tá? Não estou falando de nada, não, estou falando de venda. O que acontece? O cara que você tenta vender, e ele fica perguntando, ele fica barganhando, ele não sabe, tal, ele não serve para ser seu cliente. Ele nem sabe o que você está vendendo direito. Não adianta você tentar malhar em ferro frio, porque você não vai conseguir vender. E aí você se estressa, e aí você se cansa, e aí você fala o quê? Eu não dou para isso. Não, eu não sei porque eu insisto. Não é verdade? E aí o teu mindset começa a fraquejar. Quero que vocês anotem um nome. Vocês vão baixar um áudio que eu gravei chamado Mindset Avançado. Mindset, M-I-N-D-S-E-T, mind, né, de mente, mindset, tá? Mindset, M-I-N-D-S-E-T, mindset avançado. Legal? Você vai digitar mindset avançado no Google, só isso. Tudo bem? Quem aqui já escutou mindset avançado? Legal. Virou a chave? Várias. Legal. Quem mais? Virou a chave? Virou, bacana. Forte, legal, bacana, ótimo. É para virar a chave. Mas assim, eu já vou avisar, é um conteúdo subversivo, tá? É um conteúdo que depois que você escuta, você pode querer fazer coisas que as pessoas não esperam de você. Porque você vai ser você mesma. Porque você vai falar, agora eu entendi, eu tenho que viver a minha vida e não a vida dos outros. É um conteúdo subversivo, é um conteúdo perigoso. Então, cuidado. Use com parcimônia, né? E por que eu estou falando isso? Porque você vai receber muito não, até você acertar, você vai errar muitas vezes. E tem uma frase que eu adoro que é: fracasso não é o oposto de sucesso. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter quebrado. Talvez não a melhor, mas uma das 10 melhores. Foi ter quebrado. Porque ali eu aprendi exatamente como que eu tinha que fazer na próxima empresa. E um amigo meu fala que depois que você quebra, você age que nem porco-espinho fazendo amor, com muito cuidado. Mas é verdade. Então, a partir do momento que você descobre quem é a sua persona, você para de fracassar. Só que até lá, você vai quebrar a cara. E várias vezes. Mas tudo bem, faz parte da vida. Isso é a vida. A vida é uma sucessão de cair e levantar. Faz parte da vida. Mas você tem que, uma dada hora, aprender, lógico. E você vai aprendendo com seus erros. Então, você vai primeiro saber quem é a minha persona. Então, eu vou chutar algum... Eu não entendo desse mercado, eu vou chutar pelo que eu entendo da vida, por quem eu sou, uma pessoa desorganizada, eu vou chutar quem é a persona de vocês. Uma delas, pelo menos. Por exemplo, empresários. Empresário é a persona de vocês. Cara, assim, eu não tenho dúvidas. Um empresário, cara, que trabalha pra caramba, não tem tempo para mais nada e ainda assim precisa equilibrar a família e o negócio. E a namorada, a esposa dele, fala que ele está casado com o negócio. Pergunta como é que eu sei. Então, empresário é um público. Agora, legal, empresário é um público. Pessoas preocupadas com produtividade é um outro público. Existe um blog chamado efetividade.net. Ele só fala de produtividade. Os leitores daquele público, uma parcela, é o público de vocês. Ele não tem a mínima ideia de que existe personal organizer, mas ele não precisa ter ideia. Você é que precisa impactá-lo com... Muitas vezes ele tem consciência do problema,
A maioria das vezes não. Não espere que você tenha uma pessoa que tenha consciência do problema. Eu sou uma pessoa desorganizada, preciso de alguém. Ele não vai ter essa consciência. Imagina, ele nem sabe que isso existe. Então, você sempre vai pegar pessoas que não têm nem a consciência do problema, mas ele tem a consciência do sintoma. Eu não tenho tempo para a família, eu vivo estressado, eu vou casar e o casamento está quase acabando antes de acontecer, e por aí vai. Então, você vai pegar os problemas das pessoas, não as pessoas que procuram um personal organizer. As pessoas que procuram por mais qualidade de vida através de soluções que você consegue prover para eles. Então você vai ter empresário, pessoas preocupadas com produtividade, jovens mães, por exemplo, mulheres que têm família, mas têm carreira. Por exemplo, uma amiga minha é advogada, ela tem 2 filhos. Um dia eu fui para o Rio e falei, nossa, Ana Paula, vamos almoçar e tal? Não, vamos sim. Que hora que você pode? Olha, eu posso almoçar de 12h52 a 1h45. Como assim, cara? Não, porque eu saio da colégio do Luquinha, lá do filho dela, e aí eu demoro mais ou menos 8 minutos para chegar em casa, deixar ele com a babá, e aí eu saio, eu vou demorar mais 5 minutos para chegar até o restaurante, porque é perto. A partir daí, a gente almoça, mas depois eu tenho que levar a Gabi na natação. É assim. Essa menina não precisa de alguém que organize a vida dela. Ela está tentando, né? Ela está equilibrando os pratos, mas às vezes é difícil. É esse tipo de pessoa que vocês precisam impactar. É com essas pessoas que vocês têm que falar. Ela não precisa saber o que é uma personal organizer, porque ela não vai saber, mas ela tem um sintoma. Ela não sabe nem qual é o problema. Ela não sabe o que é desorganização. Ela vai falar o seguinte, e aí ela vai dar desculpas. As crenças. Ah, mas é que a minha vida é muito cheia de coisa mesmo. É a mesma coisa que palestra de educação financeira, o cara fala, mas eu não tenho dinheiro, eu vou administrar o quê? Ele não tem dinheiro porque ele não sabe como administrar o dinheiro dele. É a mesma coisa. Então a pessoa vai falar, não é que eu sou desorganizado, é porque eu tenho um monte de coisa na minha vida para fazer. Tá, mas e se você tirar 3, 4, 5 dessas coisas, não melhora? Aí melhora, mas eu não posso tirar nada. Eu vou entregar para quem? Todo mundo que eu entrego só faz bobagem. Outro dia, a fulana foi na lavanderia, a minha roupa veio manchada. Então, quer dizer, você vai ter que bloquear objeções. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai entender quem é a sua persona. Quem é a pessoa que precisa de você? Certamente você já tem clientes e você já tem um perfil dessas pessoas. Então, você vai falar, a minha persona, o meu cliente ideal, aquele cliente que precisa de mim, ele tem essas características aqui. Pronto, você definiu uma pessoa. É interessante, eu costumo chamar até pelo nome. É o João, ele tem 38 anos, ele é executivo de uma multinacional, ele é casado, ele tem 2 filhos pequenos, ele mora em São Paulo, ele gasta tempo com trânsito e tal. Eu vou descrevendo toda a vida dele, porque quando eu falar com ele, eu vou falar o seguinte, digamos que eu fosse vender esse serviço, eu vou falar com ele o seguinte, você pode estar se perguntando como que eu posso ajudar você a organizar a sua vida. Mas eu vou te contar um pouco da sua vida, porque a sua vida é um pouco parecida com a minha. Você não tem tempo, por exemplo, para ir no parque com seus filhos, apesar da sua esposa pedir isso. Mas o grande problema é que você não tem tempo mesmo, você não tem espaço mental para isso. Mas e se você eliminasse 1 hora de cada dia seu? Não ia ficar muito melhor? Não ia ficar muito mais fácil? Sua vida não ia ser muito mais legal, muito mais gostosa, muito mais agradável? Você sabe que você não pode eliminar tudo, mas você pode eliminar algumas coisas. Só que você tem um ponto cego, aquilo que você não sabe que não sabe. Isso é importante, tá? Você desequilibrar a pessoa. Quando você fala para ela, tem coisas que você nem sabe que não sabe. Tem coisas que eu sei que eu não sei, mas tem coisas que eu nem sei que não sei. Não. Dá um nó, né? Calma, eu vou explicar. É assim. Tem coisas que o mundo é dividido em 3 grandes áreas. Aquilo que você sabe que sabe, eu sei que eu sei andar de bicicleta. Eu sei disso, eu tenho consciência que eu sei andar de bicicleta. Aquilo que você sabe que não sabe, eu sei que eu não sei escrever em mandarim. Eu sei que existe mandarim e eu sei que eu não sei escrever em mandarim. Eu sei disso. E aquilo que eu nem sei, que eu não sei. O que eu não sei, que eu não sei, é quase tudo. Não é verdade? Alguém chega para mim e fala, quando o Zé Luiz chegou para mim e falou, não, é o personal organizer. O que é personal organizer? Eu nem sabia
que eu não sabia o que era personal organizer, porque eu nem sabia que existia personal organizer. E aí ele foi me explicando, e a gente se conhece faz tempo, então eu já sei faz tempo, né? Mas ele foi me explicando, aí eu fui lá na OZ, e aí eu fui começar a entender o que era o que ele vendia. Eu achei genial, falei, cara, mas isso aí é o que 50% da população precisa, e não sabe que não sabe. O que você precisa fazer? Mostrar para essas pessoas. Você precisa falar para elas a partir daquilo que elas sabem que elas sabem. O que ela sabe que ela sabe? Eu tenho um problema, eu tenho falta de tempo, eu não sei como organizar minha agenda. Isso eu sei. A partir dali, aquilo é uma isca, é um ponta de fio da meada para você chegar até aquilo que ele nem sabe que não sabe. Então, como é que você vai gerar tráfego? Você vai primeiro, quem é a minha persona? Minha persona é esse cara, pode ser esse, pode ser esse, pode ser executivo, pode ser a mulher que vai casar e tal. Tem lá, várias personas. Você vai entender qual é a dor dela. A dor quer dizer as necessidades. Aquilo que ela secretamente nem fala para os outros, mas ela chega para a amiga ou no espelho e fala, eu estou cansada, eu estou exausta, nossa, eu não aguento mais, eu não sei se eu vou aguentar, mas eu tenho que aguentar, porque eu tenho 2 filhos, eu sou sozinha, eu tenho que aguentar. E aí ela respira fundo, passa a maquiagem e vai para a luta de novo, ou arruma o terno e vai para a luta de novo. Quantas vezes vocês já não se pegaram falando exatamente isso? Vocês são exatamente a pessoa para a qual vocês vendem a solução de vocês. Porque vocês vendem qualidade de vida, vocês vendem tempo, vocês vendem uma vida melhor, é isso que vocês vendem. E as dores que essas pessoas têm são exatamente as mesmas dores que você também tem. Se você fala isso para elas, você se conecta. E sabe qual é a melhor maneira de você se conectar? Um dia, eu estava lá no Rio, bom, vocês perceberam, né, que eu sou do Rio de Janeiro, e encontrei um amigo meu amigo chegou e falou o seguinte, contou uma história da semana anterior, ele falou assim, nossa, Conrado, semana passada aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu estava andando ali na Copacabana, e aí ele encontrou uma caixa preta no chão, assim. Aí ele pegou a caixa, tentou abrir a caixa, não conseguiu abrir a caixa, e ele levou a caixa para casa, pegou a ferramenta, os pais dele estavam perto lá também, a mãe dele estava bem perto, estava na cozinha, saiu até no jornal isso. E aí ele conseguiu abrir a caixa. Quando ele abriu finalmente a caixa, e o sério é que a mãe dele estava bem do lado ali, aconteceu uma coisa que eu fico até sem graça de falar. Vocês perceberam como em menos de 10 segundos eu criei uma conexão com vocês? A menina estava mexendo no celular. Você só vê a mudança de expressão, né? A força de uma história. A força de uma história. Quando você conta a história da sua vida para as pessoas que têm uma história muito parecida, porque todo mundo tem a mesma história, todo mundo tem os mesmos problemas, você gera conexão. E onde que você vai fazer isso? No seu perfil de Facebook. Você vai mostrar como você organiza, mas como você era antes, que você não tinha as técnicas. E aí a pessoa vai falar o seguinte, nossa, eu sou assim, eu sou o que ela era ontem. E ela hoje é uma pessoa organizada, olha como é que ela faz para se organizar a carreira, filhos, trabalho, que legal, eu gostaria de fazer assim. Ou então, a história de um cliente seu, o fulano de tal, o Marcelo Peixoto, ele é executivo de uma multinacional, olha o que ele tem a dizer sobre isso, depoimentos são histórias. Quando você consegue unir tudo isso, você consegue uma presença. As pessoas vão lembrar de você como alguém que vai poder ajudá-las. Outra coisa, grupos no Facebook. Fórum, produtividade, grupos sobre vou casar e agora, ou então e agora casei. Tem os dois, né? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em cada um desses grupos e para isso você vai fazer a lista de fanpages, de assuntos que tenham a ver com aquele problema que você resolve,
Não com personal organizer, não. Com problemas que você resolve. E você vai listar os grupos no Facebook. E você vai fazer o quê? Você vai entrar lá, não existe perfil pessoal mais, tá? Esquece isso. Esquece isso. Por exemplo, o meu perfil pessoal, ele tem a foto de um cachorro e chama Dudu. Por quê? Todo mundo sabe que eu sou Conrado Adolfo, se botar Conrado Adolfo vai me achar. Eu tinha um perfil pessoal, transformei em fanpage. Criei um outro perfil pessoal, vou ter que transformar em fanpage de novo. Por quê? Porque tem um monte de gente lá, gente que eu não lembro, né? Não lembro. Então, o teu perfil é profissional. Pensa nisso, o teu perfil é profissional. Então, a partir do momento que o teu perfil é profissional, você vai colocar o seu nome e você vai criar uma marca para você. Eu não estou falando logotipo, não. Não é logotipo, simplifica. O seu nome é a marca. O seu nome é a marca. Seu nome qual é? Cláudia Pili. Cláudia Pili é uma marca. Você tem que registrar o domínio com o seu nome. Você tem que ter um nome que esteja livre em Facebook, Instagram, tudo quanto é mídia social. E você vai colocar lá, você não vai usar, você vai registrar. YouTube, mesma coisa, você vai registrar. Cláudia Pili, é uma marca. É uma marca. Então, o teu nome é a tua marca. Você tem que trabalhar o teu nome. Porque quando as pessoas lembrarem de, nossa, eu preciso de alguém que organize a minha vida. Bom, peraí, porque agora ela já sabe que existe uma organização de vida. Existe um serviço para isso, uma pessoa que é especializada nisso. E outra coisa, consumidor informado é consumidor comprador. Consumidor informado é consumidor comprador. O que significa isso? Que quando você tem alguém que sabe do que você trabalha, no que você trabalha, o que você faz, quanto mais ele sabe, mais comprador ele se torna. Se ele não sabe, por exemplo, outro dia eu tentei vender por R$50 2 sbriefs. E R$50 até não está muito caro, não. Eu até fiz uma promoção para 40 e tal, e as pessoas não compraram. Vocês comprariam 2 sbriefs por R$40? Sbriefs. É óbvio que vocês não comprariam, vocês não sabem o que é, cara. Não, nem eu sei o que é também. Tô sobre... Você está vendendo sbriefs. As pessoas não têm a mínima ideia do que você está vendendo. Você tenta explicar e a pessoa não entende, porque ela não está preparada para entender. Você tem que começar lá de trás. Você tem que conscientizar ela do problema que ela tem, depois falar da solução e depois falar do produto. Só que existe um quinto estágio, eu só fui até o quarto. De novo, inconsciência, consciência do problema. Sabe as pessoas que digitam no Google, assim, gestão de mudança, como superar a mudança de cidade, qualquer coisa. Ela tem a consciência do problema, mas ela não sabe da solução. Aí depois tem a solução e depois tem o produto ou o serviço. Só que aí tem um último estágio. O último estágio é o estágio da consciência do próprio vendedor ou da própria empresa. É aquela pessoa que você não precisa mais vender para ela. A única coisa que você precisa fazer é falar, eu tenho um produto. Por exemplo, tem amigos meus que eu falo, tem um livro muito bom, aliás, indico a todas vocês, Comece Algo que Faça a Diferença. Okay? Um cara chamado Blake Mycoskie, mas ele fundou uma empresa chamada Tom's Shoes, que você deve ter ouvido falar, o modelo One for One, que é para cada sapatilha que ele vende, alpargatas, né, ele doa uma alpargatas para uma instituição, para crianças que precisam de sapatos, gente que não tem sapatos, né, muito abaixo da linha de miséria. Então, ele escreveu um livro chamado Comece Algo que Faça a Diferença. Aconselho todos vocês a lerem 2 livros, tá? Eu já indiquei o Mindset Avançado, vou indicar o Comece Algo que Faça a Diferença, é um livro para você mudar o mundo. E um outro livro, é um livro chamado Coragem, do Osho. Legal? Eu adoro esse livro, é um livro assim que mudou a minha maneira de pensar. E vou combinar o seguinte, você vai ler esse livro e depois você vai me falar o que você achou. Coragem, do Osho. O primeiro é Comece Algo que Faça a Diferença. Nem precisa de autor, porque só tem esse livro com esse nome. Tá? Comece Algo que Faça a Diferença. Depois vocês me falem o que vocês acharam. Combinado? Legal? Conrado Adolfo. Conrado Adolfo é a minha marca pessoal. Facebook, todo Facebook, fanpage, e-mail é conrado@ibelieve, mas e-mail não precisa. Facebook. Legal? Instagram, tudo é Conrado Adolfo.
Me falem. Porque a partir do momento que existe uma conexão e todo mundo que está aqui está conectado, a pessoa que está do teu lado, se você não troca cartão de visitas, troca conexão, olha para a pessoa, pergunta o que ela faz, e você vai olhar para a mulher do seu lado, e está muito fácil achar uma mulher do seu lado, tá? Como é que tem alguns homens aqui, mas eu vou falar genericamente, tá? Você vai olhar para a mulher do seu lado e vai falar uma coisa para ela. Você vai olhar bem nos olhos dela e vai falar assim: você é uma mulher poderosa. Você é foda. Fala para ela, mas fala para ela acreditar. Não podia falar palavrão não? Desculpa, não sabia. O que eu quero que vocês entendam, primeiro, acreditou? Acreditou? Porque você é. Pensa nisso. Você é. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que a vida pode ser muito mais simples do que as pessoas pregam. Você não precisa de muita coisa. Você precisa das pessoas que você ama perto de você. Basicamente é só isso que você precisa. Todo o restante se resolve se a gente não complicar. Muitas vezes a gente complica muito a nossa própria vida. Você usando Facebook, você usando YouTube, o e-mail, o Lead Loves, que é essa ferramenta que organiza, né, essa parte de ferramenta, não entende ferramenta, tecnologia, diga. Lead Lovers. Lead Lovers. Ok? L-E-A-D-L-O-V-E-R-S. Lead Lovers. É uma ferramenta que organiza. Tá tudo ali. Envia e-mail, faz tudo. Lead Lovers, tá? Então entra lá, é bem legal mesmo. E essa técnica você vai usar lá. Agora, o que é importante a gente saber? A gente complica demais a nossa vida. Muitos dos problemas que a gente mesmo cria, que a gente tem, é porque a gente mesmo cria pra gente. A gente tenta complicar, a gente tenta fazer uma coisa complexa demais, achando que complexidade é uma coisa legal, uma coisa bacana. Complexidade é caos. A gente pode viver em harmonia, a gente pode viver de maneira tranquila, simples, arranjando soluções simples. Não acredita em soluções complexas, porque geralmente existe uma solução mais simples, que ocupa menos tempo, e vocês sabem disso, para você organizar a sua vida e ter resultados. Acredita na simplicidade. Sempre. E uma coisa importante, que eu tenho uma frase, tem algumas frases, tem duas frases que eu vou falar para vocês. Eu gosto muito de frases, porque elas sintetizam muita coisa. Primeira frase, até me falaram aqui, não vou achar agora quem me falou, isso. Primeira frase, as pessoas não falham, elas desistem. Eu adoro essa frase, porque é exatamente isso. Você está correndo atrás do teu sonho. Ninguém nasce falando, nossa, você é uma personal organizer quando eu crescer. Porque ela nem sabe que isso existe. E aí você descobriu, nossa, é disso que eu gosto de fazer. É isso que eu quero fazer. Cara, eu descobri um negócio que eu não sabia, mas é isso. Essa é uma profissão que, de fato, mostra aquilo que as pessoas gostam de fazer. Não é assim, eu vou ser médico porque dá dinheiro. Não é isso, cara. Você está atrás do teu sonho. Você está vivendo algo que você gosta de fazer. Então, nunca desanime com isso. Porque é muito difícil as pessoas acharem quais são os sonhos. As pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem o que elas gostam. Se você descobriu, se agarra a isso com unhas e dentes e não deixa isso escapar. Não deixa isso escapar porque você tem uma dificuldade de cliente ou porque você tem uma dificuldade de que o cliente não entende. Esquece isso. Você vai colocar uma decisão na sua mente. Tem uma outra frase que eu falo que é: sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Decide. Ter sucesso, seja lá o que for, pode ser dinheiro, pode ser uma família próspera, pode ser viajar pelo mundo, não interessa. Cada um tem a sua definição de sucesso. Então, sucesso é uma decisão. Então, você vai se agarrar ao sucesso.
Ou seja, a sua decisão de ter sucesso naquela vida que você escolheu. Ok? Então, a primeira frase, que é: as pessoas não falham, elas desistem. Se você não desistir, você não vai falhar. Você vai conseguir tudo que você quiser, desde que você acredite nisso. Já ouviram falar de crenças limitantes? Nós construímos as nossas crenças limitantes, porque a gente foi criado para ser submisso. Todo mundo fala que a gente não pode, que a gente errou, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Só que o problema não é eles falarem. Qual é o problema? Você acreditar, cara. Você acredita nisso. Você não pode acreditar nisso. Agora, a última frase, para terminar, é uma frase que eu adoro, do Schopenhauer, que era um filósofo alemão, e ele fala o seguinte: o homem toma como os limites do mundo o seu próprio campo de visão. Você olha em volta e você fala: beleza, esse é o meu mundo. Não, o mundo é muito maior. Existem outras estratégias, existem outras pessoas, existem pessoas que vão mudar o seu mindset, existem pessoas que vão te jogar para baixo, as pessoas tóxicas e as pessoas inspiradoras. Nunca desista do teu sonho, nunca desista, porque é só isso que faz a vida valer a pena. Quando a gente chegar aos nossos 120 anos de idade, 100 anos de idade, o carro, a casa, vai ter perdido completamente o sentido. Cara, acabou. A tua vida está acabando. Você tem que olhar para trás e falar o seguinte: eu vivi a melhor vida que eu pude viver. A melhor. Então, quando que a gente começa a construir as nossas lembranças de quando a gente tiver 100 anos de idade? Agora. E sabe por quê? Porque não existe o futuro e não existe o passado. A única coisa que existe é agora. Você tem que viver agora. Não coloca o medo, que é uma projeção de algo no futuro, porque o futuro não existe. Então o medo não existe também. Você não sabe como vai ser o futuro. Você não tem a mínima ideia. Você tem que viver agora. Muito obrigado. Obrigado.